Você já viu A Fuga das Galinhas? Mata as asas! A Fuga das Galinhas é um filme em stop motion lançado no ano 2000, ou seja, já se passaram 23 anos. Mas ainda assim, esse filme continua muito bom. E já temos data para o segundo filme, mas eu vou falar dele só no final. Opa! Então fica aqui comigo, não deixa de se inscrever e ativar o sininho, isso é muito importante pra mim, porque vai me ajudar pra caramba. E não deixa de deixar aquele like, enfim, deixa aquele like esperto pra poder me ajudar. E vamos ao vídeo. Atenção todas ao trabalho! O filme conta a história da fuga das galinhas de uma granja controlada pela senhora Tweed e seu marido. Eu sei que já passou muito tempo e muita gente já falou desse filme, mas eu queria trazer aqui uma visão muito pessoal e particular que eu tenho sobre esse filme. Ou seja, é a minha opinião, não é uma crítica de cinema, tá? Até porque também o cinema é uma experiência muito individual, então cada pessoa vai ver de uma forma diferente. Vocês já perceberam o quanto esse filme é pesado? Além de ter uma cena pesadíssima de uma galinha sendo degolada, toda a estética do filme é meio campo de concentração. Vocês já perceberam? A granja ela tem toda uma estética de prisão. Não parece ser um local amigável para as galinhas viverem. É claro que essa estética foi escolhida intencionalmente para dar a impressão de que realmente elas estão prisioneiras, tanto é que elas querem fugir. A classificação indicativa é livre para todos os públicos, mas eu acho que não deveria. Mas assim, nós estamos falando de um filme de 23 anos atrás, ou seja, muita coisa mudou de lá para cá, né? Talvez hoje um filme desse não teria classificação livre para todos os públicos. Ok, voltando a falar do filme ser uma história pesada. Para mim, esse é exatamente um dos grandes trunfos desse filme. Por mais que a história seja pesada em alguns pontos, é uma história muito boa. E por que essa história é boa? Porque ela gera consequências. E essas consequências vão ter que ser lidadas pelo personagem. E isso faz com que a gente se conecte com ele, porque a gente vai torcer para que ele lide com essas consequências durante o filme, né? É um filme que pode ser contado com qualquer técnica de animação, 2D, 3D e o stop motion como foi feito, ou até um live action. É claro que a gente não vai ter galinhas atuando, né? Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. A Fuga das Galinhas se destaca por apresentar uma história que não é padronizada como a gente está acostumado a ver. Boa parte dos filmes utiliza uma técnica chamada jornada do herói, que é aquela ideia que tem um personagem que está no seu local ali, vivendo a sua vida tranquilamente, e ele recebe um chamado. A princípio ele recusa esse chamado, mas acontece alguma coisa, uma grande virada que faz ele sair do seu lugar de conforto, né, para ir atrás dessa jornada, vai viver uma aventura, ou resgatar alguma pessoa, ou conquistar qualquer tipo de coisa. E nesse processo, né, durante essa jornada, ele vai sendo transformado através de acontecimentos, encontro com outras pessoas, e aí a partir de tudo, né, ele vai se transformando e no final ele vence e volta para o seu lugar inicial, né, para sua casa, para sua terra, transformado no herói que a gente esperava que ele se transformasse, né? É claro que essa ferramenta tem o seu valor e eu não sou contra a utilização dela. Só que a gente já viu isso tantas vezes que já está meio cansativo, né? E falando em história boa, você quer aprender a criar sua própria história? Vai no link que está aqui na descrição e baixa o meu e-book de como criar um roteiro para animação. É gratuito, você não paga nada, é só você baixar. Em A Fuga das Galinhas, a personagem principal não sofre nenhuma grande transformação, porque ela já é apresentada pra gente meio que transformada já. Ela já é uma personagem bem construída, bem constituída. Ela é uma galinha que deseja fugir do galinheiro e é a única que percebe o absurdo que é viver ali. Botamos ovos todo santo dia. E quando não podemos botar mais, nos matam. É um mundo cruel, Gracinha. Já devia ter se acostumado com isso. Enquanto ela sabe das maldades que os donos da granja praticam contra elas, contra todas as galinhas, as outras amigas dela estão lá vivendo a sua vida, fazendo seus trabalhos, botando seus ovos e não percebem que elas estão sendo exploradas. A história, na verdade, nem é muito complexa, é até bem simples, inclusive. Só que a forma como a história é conduzida que, pra mim, é o grande diferencial desse filme. O estúdio que fez esse filme se chama Aardman. A Aardman, eu acho, enfim.
E as histórias desse estúdio sempre são muito primorosas e fora da curva. Exemplo disso é que a personagem principal, a Ginger, não é uma donzela em perigo, e ela não tá ali procurando alguém que a salve. A trajetória dela é sobre a sua própria força e o desejo que ela tem de salvar as outras pessoas, as outras galinhas, no caso, né? E percebam que o Rock, que seria o herói ali da história, que seria o galã, vamos dizer assim, ele não ajuda em nada, inclusive ele atrapalha ela várias vezes. Você está maluca? Não pode fazer uma coisa dessas, é suicídio. No final, ele se arrepende de ter fugido e volta para ajudar a Ginger, o que é muito legal. Mas percebam que a ajuda dele não desmerece em nada todo o trabalho que a Ginger veio fazendo durante a história. Ele complementa o trabalho dela e age como parte do processo, e não como um salvador da donzela em perigo. Só isso já traz uma ideia completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. E nós estamos falando de um filme de 23 anos. Nessa época, o debate de utilizar personagens femininas independentes nem era tão intenso como é hoje. Para não dizer que o filme é perfeito, eu acho que foi um erro acrescentar um romance entre a Ginger e o Rock lá no final. Tudo bem, não estraga o filme, mas o romance não é relevante para a história, não acrescenta em nada. A trajetória da personagem durante todo o filme não indica que ela está procurando um romance, que ela está preocupada em encontrar um grande amor. A única preocupação dela ali é salvar suas amigas. E romance para ela não era uma questão importante, pelo menos não parecia. E quando eu digo isso, eu não estou falando que romance é ruim em filme, pelo contrário, romance é muito bom. Mas ele tem que ser construído durante a história. E para mim, nesse filme ficou meio gratuito. No final, tipo, bota um romance ali só para emocionar o povo, porque não teve uma construção desse romance, sabe? Ei, é tão bom quanto eu imaginava? Não. Agora eu vou falar da parte que mais importa, que é a produção, que a gente fala sobre stop motion aqui no canal, né? Olhar os bastidores desse filme é a coisa mais deliciosa que existe. Over 500 chickens rolled off the Aardman assembly line. There are days when if you see another chicken, you'd quite happily scream. E não é só pelos bastidores não, mas tem um detalhe muito importante que eu acho que a Aardman ganha muito em relação a outros estúdios. Existem filmes em stop motion que se preocupam tanto com a produção que acabam esquecendo da história. E os filmes da Aardman, todos eles são muito bem trabalhados tecnicamente, mas eles sempre têm uma história muito diferente, sempre uma história nova a ser contada. Diferente dessa história de Jornada do Herói que a gente está cansado de ver. É inovador e revolucionário? Não. Alguns estúdios de produções stop motion estão procurando uma perfeição que fica parecido com 3D. Eu acho isso uma lástima, porque o 3D ele é uma coisa e o stop motion é outra, completamente diferente. Tentar fazer um stop motion que se pareça no 3D, para mim, não sei, fica esquisito. Tem um livro chamado Stop Motion, que é do Barry Purves, que ele fala o seguinte: stop motion não é o que há de mais fluido ou preciso em animação. O 3D reivindica esse título. Mas isso faz parte do seu charme. O que algumas pessoas veem como falha, outras adoram. Gosto da estranheza do stop motion, da relativa rusticidade que sugere que uma mão humana esteve íntima e diretamente envolvida e do impacto emocional que isso provoca. Gosto do truque de ver um objeto sólido se mover no espaço real, de observar as maneiras inesperadas pelas quais a luz interage com os materiais, ou seja, por aí vai. O que ele está dizendo? Que o stop motion ele tem uma magia, uma beleza específica justamente pela falha, pelo erro, porque é algo físico, não é um 3D que você consegue controlar todos os aspectos ali do programa. Às vezes vai dar um errinho, um tremeliquezinho, né, um tiltzinho, mas faz parte do processo de animação stop motion. Tentar sair desse lugar do manual, do manufaturado, para o digital, que é o 3D, faz perder completamente o sentido do que é o stop motion, que é algo realmente que tem uma mágica ali do objeto ganhar vida. Mas é claro, talvez eu esteja sendo um pouco purista e um pouco ranzinza também, mas eu gosto, eu gosto. E esse livro é muito bom para quem gosta de stop motion. Se você quiser comprar ele, o link vai estar aqui na descrição. Alguns estúdios têm utilizado técnicas de impressão 3D, inteligência artificial e até automação para conseguir chegar a uma perfeição que eu acho que não precisa, gente. Oi, Laika! Desde Coraline, o estúdio Laika ele vem trabalhando essa questão das técnicas, né, para aperfeiçoar mais o movimento do stop motion. Se você olhar o último filme deles, é O Elo Perdido, você vai perceber que parece uma animação 3D. Ou seja, qual a diferença de uma animação 3D para um stop motion? Não faz sentido.
Eu acho que o stop motion precisa ter características de stop motion. Lembrando que isso aqui é minha opinião, beleza? Acontece que, por esse detalhe, eu prefiro os filmes da Aardman, porque eu acho que eles mantêm essa ideia do manual, do toque ali, do erro, e de que uma mão humana colocou ali, tocou naquele objeto e deu vida a ele através desse toque. E isso é mágico. E falando nisso, A Fuga das Galinhas 2 já está em produção e tem bastidores do filme sendo postado por alguns animadores. Se você olhar esses bastidores, você vai perceber que eles ainda usam massinha de modelar para fazer os movimentos de algumas partes do corpo sem utilizar a substituição na impressão 3D. Claro, usar a substituição com objetos modelados em 3D, impressos em 3D, facilita muito o trabalho e eu não sou contra isso. Mas usar essa ferramenta para fazer com que o stop motion deixe de parecer stop motion e se torne uma animação 3D, para mim é uma tragédia. E você, o que acha disso? A Laika está correta em buscar a perfeição ou você prefere a Aardman que mantém ainda essa coisa do manual? Diz aqui nos comentários qual é a sua opinião. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de fazer esse tipo de vídeo aqui. Eu queria saber o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos assim, analisando outros filmes em stop motion. E é claro, eu tô falando aqui agora só para poder dar tempo de vocês clicarem nesses cards aqui, porque tem outros vídeos para vocês assistirem. É só você ir aqui, ó, vídeos recomendados especialmente para vocês.